Olá, tudo bem? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você sabe diferenciar um pelos belos de fios terminais? Tem muitas pessoas que acabam me perguntando, me questionando, abordando que, professora, qual é que é a diferença de um fio terminal e um fio velos, né? Os pelos velos. No meu conceito, em toda a literatura, alguns artigos que você lê, a gente acaba pensando, ele vem na descrição, né? Então vamos pensar no sentido que o pelos velos, ele não tem capacidade de crescimento, ele não tem capacidade de pigmento, tá? Então é aquele fio bem fininho, ele é bem clarinho, né? Vamos pensar nesses fios que as mulheres têm no rosto, nos braços. É mais ou menos para você fazer aí a comparação quando a pessoa tem, normalmente a pessoa que tem um acometimento da alopecia androgenética, é muito possível que você veja presença de fios velos, né? Então, como que é a diferença do fios velos para os fios terminais? Então, os fios velos, ele não tem capacidade de crescimento, não tem capacidade de crescimento e não tem capacidade de espessura. Diferente do fio terminal, ele é passível de crescimento, ele é passível de espessura e de pigmento. Lembrando que tudo que eu quero conquistar de crescimento, pigmento e espessura, somente na fase anágena, que é a fase do crescimento, tá bem? Sair da fase anágena, fase do crescimento, que foi para a fase de transição, que é a fase catágena, não consigo mais dar espessura, melhorar a qualidade desse fio. Então vamos lá entender. Então, se o fio terminal ele é passível de crescimento e os fios velos não, então por quê? O fios velos, para você saber diferenciar um fios velos de um fio terminal, o fio velos ele não passa de 1 milímetro de espessura, não passa. E ele também não consegue crescer mais do que 2 centímetros. Diferentemente do fio terminal, que ele é passível de crescimento. Então ele vai me dar um comprimento acima de 2 centímetros e ele pode ir até 0,6 milímetros, tá? De espessura. E é um fio, então, isso quer dizer o quê? Que é um fio mais grosso, mais espesso, um fio que tem capacidade de crescimento, tá certo? Então vamos só recapitular. Fio velos não tem capacidade de crescimento, normalmente ele mede uma medição menor do que 2 centímetros e ele não passa de 0,1 milímetro. O fio terminal ele é passível de crescimento, é superior a 2 centímetros e ele pode ir até 0,6 milímetros, tá? Então, para vocês saberem a diferença, quando você coloca o tricoscópio, você vê que tem um fio bem fininho, um fio bem menor do que os demais, provavelmente ele esteja aí no estado de miniaturização, que é muito um fator característico na alopecia androgenética. Hoje tem como fazer essa medição, tem um micrômetro, né? Então tem como você medir se esse fio estaria no processo de afinamento, no processo de miniaturização ou não, tá bem? Então saber diferenciar um fio velos de um fio terminal, isso é de extrema importância, tá? Então essa foi a dica de hoje, você saber diferenciar um fio velos de um fio terminal. E tudo que eu quero dar pigmento, espessura e crescimento, vamos conquistar somente na fase anágena. Porque quanto mais tempo o fio, quanto mais tempo o folículo piloso se encontrar na fase anágena, mais comprido esse fio vai ser, mais espesso ele vai ser e mais pigmento ele vai ter. Tá? Então é aí que a gente tem que vir com as terapias de estímulo. Quais as terapias de estímulos que nós temos aí hoje? Qual tecnologia que vai me dar um estímulo no folículo piloso? Qual fitocosmético? Qual aromaterapia? Qual cosmético que vai me dar o estímulo desse fio? Tá bem? Lembrando, eu consigo tornar um fio velos para o fio terminal? Depende da condição daquele folículo piloso. Você sabe quando a pessoa tem um acometimento da androgenética, aquele fio vai se atrofiando, vai ficando cada vez menor, vai ficando cada vez mais, vem mais na direção da epiderme, tá? Então ele vem subindo.
você nunca vai saber se ele está, em qual posição que ele está mais profundo até a derme, ou ele já está no processo de miniaturização. Então, tudo que a gente tentar conquistar aí o estímulo vai ser super bem-vindo, tá? Você saber diferenciar um equipamento e um cosmético, fitocosmético ou aromaterapia para estímulo também é muito bem-vindo. Então, quando a gente pensa no cenário de estímulo, de melhorar a qualidade desse fio que está hoje no processo de afinamento, então eu quero quero que esse fio fique mais tempo na fase anagem. Então a gente tem que ir, estímulo, tá bem? Então a dica de hoje, diferenciar pelos velos dos fios terminais é muito importante aí para você profissional, tá bem? Até a próxima e um abraço e um bom fim de semana para vocês e excelentes atendimentos, que vocês tenham muitos e muitos.